Saúde os amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma semana de EBD online aqui pelo nosso canal Pastor Júdice Bezerra. Peço aos amados irmãos que se inscrevam e estejam junto comigo pelo YouTube. Então nós estamos trazendo a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. Essa lição é do dia 19 de abril de 2020. Então eu quero de antemão mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para o meu amigo, pastor Dinamécio Lima, lá em Itamaracá, o qual também estou repassando essas aulas para o seu ministério, bem como o nosso pastor querido pastor, irmão Policarpo Lira, lá em Artulundri, Assembleia de Deus, Ministério Louvor. Quero mandar a paz do Senhor também para nosso pastor Roberto Gomes, lá em Cruz de Rebouças. Esse homem que já foi superintendente das escolas bíblicas lá na Assembleia de Deus, Abreu Lima, né? Quem se dedicou uma parte de sua vida ensinando na escola bíblica dominical e foi meu pastor ali em Abreu Lima. Pai do Senhor, meu pastor, com muito orgulho, eu estou aqui lhe parabenizando por um dia ter me incentivado e ter me colocado junto do Senhor para estarmos fazendo a obra de Deus. Textual. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e o 5. A verdade prática traz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, a presciência de Deus, ele na sua presciência, ele fez todas essas coisas. Presciência significa antecipação, não é? Saber antes. Ele é Deus. E elegeu quem? Quem foi que ele elegeu? Ele elegeu a igreja, né? A igreja. E estamos, pelo seu beneplácito, eu já ensinei isso aqui na aula passada, né? Pelo seu propósito, pela sua boa vontade, ele quis fazer. E nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus. É um tema que é muito complicado, esse tema de eleição e predestinação. Mas nós vamos entrar, de acordo com alguns pastores, amigos, que estão também fazendo suas aulas online, e alguns escritores, teólogos renomados, que escreveram livros, e temos a alegria de estudarmos essas questões. Então, nós vamos ver na nossa lição, né? Estamos estudando as lições da CPAD, lições bíblicas da CPAD, que o tema desse trimestre, segundo trimestre de 2020, é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos diante de um assunto muito polêmico. E nós não podemos polemizar.
nós vamos ver que existe pessoas de uma linha teológica acreditando numa linha teológica e tem pessoas que acreditam em outra linha teológica. E eu estava conversando com o irmão Marcos, um amigo meu, lá de São Lourenço, da Mata, nossa igreja, e a gente estava conversando justamente isso. Nós precisamos respeitar a opinião. Eu não sou o dono da verdade, nem ninguém é o dono da verdade. Então eu tenho a minha opinião, os pastores têm suas opiniões, os irmãos têm suas opiniões e nós temos que respeitar, não é verdade? Então você que não tem a lição, você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, do versículo 4 a 12. Vai ter a leitura. E o objetivo geral desta lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então, aí está uma colocação daqui dos objetivos da revista. O nosso pastor, teólogo, né? Douglas Batista, que escreveu essa revista, comentou, fez esses comentários, traz para nós essas lições. Primeiro ponto da lição é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo ponto, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Terceiro ponto, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então aqui está, né? Estou munido, como eu venho fazendo sempre diante dos amados irmãos, estou munido do livro do pastor Douglas Batista. Tive o privilégio de comprar, meu amigo trouxe para mim, eu comprei o livro, e a Bíblia Sagrada está aqui do meu lado, e a revista, além do mais do que nós já estudamos durante a semana, para trazermos algo interessante para os nossos irmãos. Vamos estar trazendo coisas interessantes, sem polemizar, não é, irmãos? Melhor assim, eu creio assim, gosto assim, não gosto de polêmica, cada um tem sua opinião e eu respeito. Eu respeito. Agora aqui estamos fazendo uma aula, isso aqui é aula, não é pregação, estamos fazendo a aula online para os amados irmãos e creio que nós vamos sair daqui de posse de vitória, cada um com seu ensinamento, com sua aprendizagem. Vou comentar a lição, está aqui meu notebook na minha frente, a Bíblia Sagrada está aqui, né? Bíblia Sagrada, apologética de estudo, eu gosto. Está aqui nossa lição bíblica, o livro da lição, e estamos trabalhando assim para o reino de Deus. Espero que os amados irmãos de todo o planeta Terra, através da internet, me compreendam. E vamos fazer uma aula online com determinação e com muita responsabilidade. Nós não estamos aqui para atingir ninguém, nem o pastor A, nem o pastor B, nem os ensinamentos de outros que estão aí na internet. Não, eu estou aqui para cooperar e o que eu puder trazer para enriquecer os nossos conhecimentos, nós vamos fazer, ok? Se inscreva lá no meu canal, Pastor Jutis Bezerra, PRJUTHS Bezerra. Você vai abrir lá, aqui no YouTube, e nós vamos estar sempre em contato. Dê sua opinião,
clique lá, dê o seu joinha e também se inscreva e aperte lá no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos que vamos começar a fazer em nome de Jesus. Introdução. Aliás, o textual, o objetivo, a leitura é introdução. Vamos para a introdução. A introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma pergunta, e eu, nessa parte pentecostal, você que é assembleano, existem duas linhas teológicas, como eu falei, a arminiana e a calvinista. Qual é que você segue? Isso tem causado problemas no mundo inteiro, irmãos. Tem causado problemas por essas questões que o apóstolo Paulo mesmo traz, não é? A eleição e a predestinação. A Apocalipse também vai trazer, Jesus está falando isso lá no capítulo 3, versículo 8, né? Que desde antes da fundação do mundo, o livro está lá escrito, no livro da vida, o nosso nome, tal. Então, há muitas coisas para a gente destrinchar. Mas nós seguimos uma regra de fé, né, irmão? E um conceito, não é verdade? E cada um tem sua opinião, como eu falei. Aqui na introdução, eu vou comentar o seguinte. A eleição e predestinação, esses termos, às vezes são usados por alguns teólogos de modo intercambial. O que é isso? O que é isso, pastor? Que pode ser trocado ou permutado uma coisa por outra. Então, eleição e predestinação. Nós podemos trocar quem foi eleito, quem foi predestinado. É isso que nós trazemos para você. Em contrapartida, a maioria dos intérpretes arminianos faz distinção entre os termos. De qualquer modo, esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Um equívoco bem comum é confundir essas palavras como sinônimas. Elas não são sinônimas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas elas podem ser trocadas. David Dockery, em seu livro Manual Bíblico Vida Nova, diz que, presta atenção, a fé é o meio pelo qual a obra de eleição divina é tornada conhecida. Isso está na lição passada. Né? Aquele que não tem fé em Cristo, jamais ele pode ser um eleito. Olha aí. E aí começam as complicações. Mas é verdade. Não é verdade? Aquela passagem que o camarada chega para Jesus: mestre, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Obedecer teu pai, tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, obedecer pai e mãe, não matar. Isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Então vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Aí o camarada deu ré. Deu ré. Não, isso aí não. Atingiu o ego dele. Ele não teve fé em Jesus Cristo. E aí não foi um eleito. A predestinação das bênçãos divinas. É isso que o autor está trazendo para nós aqui. Eu só posso ser eleito. O David Dockery também ele está dizendo em seu livro. Eu só posso ser eleito
né? A obra da eleição só está em mim, só está em você, porque nós cremos em Jesus Cristo. Sem a fé em Jesus, nós não somos eleitos e não somos predestinados para as bênçãos espirituais. Amém? Esse é o meu comentário aqui na introdução. Vamos entrar no primeiro ponto da lição, que tem como título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Diz assim, o que está aqui na revista e a gente comenta. Essa é a minha aula, eu costumo fazer assim, tá bom? Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade dessa eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Está vendo? Então, é isso aí. Sem a fé em Jesus, não tem eleição. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. E nós vamos aqui comentar esse primeiro subponto da nossa lição, dizendo o seguinte: eleição traz a ideia de escolha. Ora, quantas nações tem no mundo? E Deus escolheu uma nação. Não é verdade? Escolha. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Moisés, Deus escolheu tantos outros personagens. Se eu for dizer aqui, vai passar um vídeo todo. Não é verdade? A escolha. Deus escolheu, Ele escolhe. Ele escolheu eu, Ele escolheu você. Agora, alguns têm suas funções na igreja, no reino, para avançar. E é isso o propósito de Deus. Deus está comigo, com você, num propósito. Ah, Ele me escolheu, eu agora sou eleito e sou predestinado à vida eterna. Aí vou pecar. Vá não, viu? Não vá não. Não vá não. Não vá não, porque você vai perder os seus benefícios, porque o Espírito Santo vai se afastar de você. Essa é a minha opinião. Tem alguns que não acham dessa forma. Então, há alguns, vou aqui voltar aqui para o comentário que eu anotei, há alguns conceitos que temos que analisar. Como nós sabemos, a eleição está envolvida na doutrina da salvação. Sabia disso? E na doutrina da salvação existe um leque de termos. Temos que ter consciência. Depois a gente vai estudar a doutrina da salvação. E podemos implicar que Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a condenação? Não. Deus não fez isso. Isso implica que Deus escolheu um para ser condenado, o outro para ser... Não. Não. Assim eu não creio. Não é verdade? Eu não creio dessa forma. Vamos partir do que Paulo quis nos mostrar. Com a sua ideia de eleição e predestinação. Foi o que Paulo quis nos mostrar. Segundo David Dockery,
o que eu estava estudando, no seu livro, né? Diz o seguinte: esse é um ponto muito polêmico entre os cristãos. Eu falei isso no início. O escritor David Dockery, em seu livro, já citado, já citei acima, nos fala claramente que a eleição é uma obra inteiramente divina. Ele chama pessoas para si e para seus propósitos, que eu estava comentando antes, em sua glória. Na verdade, nossa noção de um ato já concluído podemos ver em João capítulo 15, versículo 16, quando diz que o Senhor escolheu para que vai dê frutos e que o fruto permaneça. Ele escolhe quem ele quer e quando quer, porém, a condição da escolha é através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Segundo subponto, as condições da eleição. Quais condições? Diz aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. A todos. Porque está lá em João capítulo 3, versículo 16. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus amou o mundo de uma tal maneira, o 3,16 de João, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Né? E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Isso está no capítulo 2, versículo 8, e no capítulo 3, versículo 17 de Efésios. Entretanto, esse meio não é meritório, e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Isso está no capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. Lembram? Então, por quem Jesus Cristo morreu? Só por um grupo? Acho que não, viu? Tenho certeza que não. Mas há quem acha assim. Somente por alguns poucos? Ou pelos pecadores do mundo inteiro? Qual é a sua resposta? Me diga aí. Qual é a sua resposta? Estamos vendo que as condições da eleição, primeiro é o arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem eleição. Se não tem fé, não tem eleição. Duas, né? Pela fé na aceitação de Cristo, confessando-o como seu único e suficiente Salvador. Mas estamos tratando de algo mais teológico. Aí entra aí a teologia. E mais profundo, onde implica conceitos desde a época da Reforma Protestante. De um lado, os arminianos, do outro, os calvinistas, com conceitos diferentes. Vamos ver? Os arminianos, aí você escolhe, viu? Aí chegou agora aquela pergunta que eu fiz. Aí você escolhe. Aí você me diz se você é arminiano ou se você é calvinista, tá? Você vai dizer agora. Vamos lá? Os arminianos dizem que o Senhor Jesus morreu por todos e cada um os homens. E cada um dos homens. João 3,16. A expiação de Cristo é ilimitada. É ilimitada para qualquer um. Sou arminiano. Bom? Os calvinistas diz que o Senhor Jesus morreu por todos e cada... Não, os calvinistas discordam que Cristo morreu por todos. Para os seguidores de Calvino, a expiação é limitada. Ou seja, Cristo morreu por alguns apenas para os eleitos. Nessa visão, o sacrifício de Cristo é diminuído e o Calvário torna-se mera formalidade.
uma vez que a salvação não está disponível a todos. Isso é um conceito calvinista. Contrariando esse ensino calvinista, a Bíblia Sagrada apresenta cerca de 80 textos comprobatórios que apontam para a expiação ilimitada. Quer que eu cite alguns aqui? Vou citar. Isaías 53:6, Mateus 11, 28 a 30, Mateus 18:14, João capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 29, João capítulo 3, versículo 16 e 17, João capítulo 6, versículo 51, João capítulo 12, versículo 47, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24, Romanos 5, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 15, Romanos capítulo 10, versículo 13, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 6, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Tito capítulo 2, versículo 11, Hebreus capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, 1 João capítulo 2, versículo 2, e 1 João capítulo 4, versículo 14, etc, e etc, e etc. Portanto, aí está nosso comentário. E você quer saber minha opinião, né? A minha opinião é que a minha opinião é que o sacrifício de Cristo no Calvário foi para todo mundo. Essa é a regra de fé que eu segurei. Sou assembleano, eu confesso assembleano, traz essa posição. Terceiro subponto, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Está no capítulo 5, versículo 1 a 3 de Efésios. Então, nesse sentido, a eleição condicional daqueles que entendem o chamado divino predestina o destino desses escolhidos aí para uma vida afastada do pecado e de conduta ilibada. O uso paulino dos termos santo e irrepreensível evidencia que as palavras mutuamente se correspondem e completam-se. O ser santo denota um estado de pureza interior que reflete no ser irrepreensível, uma condição de pureza externa. Então, o ser santo, presta atenção, o ser santo, né, é um estado de pureza interior que vai refletir no exterior. O estado exterior meu, eu já falei isso na aula passada, é que vai mostrar às pessoas o que Cristo fez em mim. Mas para que isso aconteça, tem que vir de dentro. De dentro. Então, a denotação aqui dos termos é essa. Amém, irmãos? O apóstolo reitera que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, não se pode conceber que os salvos em Cristo ainda possam viver na prática do pecado. Tem que haver mudança. Quarto subponto: a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como natureza, furto, mentiras, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Está no capítulo 5, versículo 27 de Efésios. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, da 25. Nós estamos muito nessa revista, no fruto do Espírito. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo,